Você já ouviu falar de um corpo que tem muitos membros, mas que todos se movem em perfeita harmonia, mesmo sendo totalmente diferentes uns dos outros? E se eu te dissesse que esse corpo não é humano, mas sim espiritual, e que você faz parte dele, mesmo sem perceber? No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo revela um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Como cada cristão, mesmo com dons diferentes, faz parte de algo muito maior do que pode imaginar. Mas por que será que tantos desprezam os seus próprios dons, achando que são pequenos ou inúteis? E o que isso tem a ver com a tua missão aqui na Terra? Nesse vídeo, vamos mergulhar em um dos capítulos mais poderosos do Novo Testamento, onde os dons espirituais não são apenas listados, mas revelados como peças fundamentais de um plano divino que está em pleno movimento. Prepare-se, porque a sua forma de enxergar a igreja e a si mesmo pode mudar completamente a partir de agora. Se você já se sentiu excluído, desvalorizado ou até mesmo sem propósito dentro da fé, esse capítulo vai te surpreender e te despertar. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal Transformados pela Palavra, porque o que vem a seguir vai abrir os teus olhos para uma realidade espiritual que poucos compreendem. Vamos começar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Paulo continua a responder às questões levantadas pelos coríntios na referida carta. Embora a palavra original grega usada aqui para dons seja diferente da usada em 1:7, é certo que tem a ver com pneumatikon, crentes capacitados pelo Espírito Santo para servirem no reino de Deus e cooperarem, encorajarem uns aos outros. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Os coríntios no passado, e muitas pessoas ainda hoje, foram iludidos por rituais a ídolos, objetos sem vida. Os gentios, ou pagãos, são todos aqueles que não colocam sua fé, confiança na paternidade e salvação em Deus por intermédio de Cristo. Paulo orienta aos coríntios a seguirem a direção do Espírito Santo, que agora habita em seus corações. Portanto, vos quero fazer entender que nenhum homem que fala pelo Espírito de Deus que Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. A pessoa que foi regenerada, nasceu espiritualmente, pelo Espírito Santo, não tem como proferir qualquer maldição, anátema, contra a pessoa de Jesus Cristo, nem agir de maneira a amaldiçoar o nome do Senhor. Pelo contrário, somente o crente pode declarar com propriedade que Jesus é o Senhor. Essa expressão na boca de qualquer pessoa que não tenha nascido de novo, João 3, é anátema para sua própria vida. A expressão original grega, aqui traduzida por Senhor, é a mesma utilizada na tradução grega do AT Septuaginta, para se referir ao nome de Deus, Yahweh, em hebraico. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo grego original aqui traduzido por dons é charismaton, que tem a ver com poderes miraculosos que Deus outorga aos crentes em Cristo, seu Filho, por meio do Espírito Santo. Há diversos dons, capacitações espirituais, para diversas aplicações e serviços na igreja. Paulo apenas citou alguns. Essa é uma das passagens que revela a Trindade em ação para abençoar cada crente com dons e capacitações espirituais a serviço da igreja. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A expressão grega original, aqui traduzida por ministérios, é usada em suas várias formas, sempre no sentido de serviço à comunidade, especialmente aos membros da Igreja de Cristo, como o zelo em servir às mesas, Atos 6. A igreja primitiva, no século I, usava esse mesmo termo em referência ao ofício diaconal.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Uma das evidências da conversão de um pagão a Cristo é a expressão de um dos muitos dons espirituais em benefício dos seus irmãos. Todo cristão recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. O dom espiritual é concedido de forma gratuita, natural e para toda a vida. Entretanto, sua manifestação é ocasional e está sujeita ao crente. Todas as capacitações espirituais, dons, têm como objetivo divino encorajar e edificar, especialmente, os membros da comunidade de crentes que integram a igreja. Portanto, não devem ser jamais usados com orgulho ou egoísmo, para que seus efeitos e as pessoas envolvidas não sofram prejuízos. Paulo adverte que alguns em Corinto estavam procedendo mal em relação à administração dos seus próprios dons. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Nem todos os crentes têm o mesmo dom, tampouco há algum cristão que tenha todas as capacitações espirituais. A expressão original grega, logos, traz o sentido de capacidade de comunicar, enquanto sabedoria corresponde ao poder de analisar profundamente algo que é descoberto ou apresentado. O dom do conhecimento tem a ver com a capacidade espiritual dos apóstolos, profetas e mestres em trazer à lume novas revelações da palavra para o benefício do corpo de Cristo. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito. Essa não é a fé para a salvação, que todo cristão ganhou, que também é um dom de Deus, mas cuja finalidade é converter o coração do incrédulo e levá-lo a crer profundamente no sacrifício vicário e salvador de Jesus Cristo. O dom da fé para o serviço cristão é uma capacitação especial para crer no cumprimento da palavra e na realização de grandes obras espirituais em prol da comunidade cristã e na evangelização do mundo. Quanto à expressão grega original dons de curas, literalmente no plural, refere-se a várias capacidades espirituais oferecidas pelo Espírito Santo aos crentes, a fim de poderem ministrar, de várias formas, a cada uma das muitas doenças que afligem a humanidade de tempos em tempos. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, diversos tipos de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Literalmente, no original grego, temos a expressão ações de milagres, confirmando que o milagre é sempre uma intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus, que nesse caso usa como canal a pessoa de determinado crente e sua capacitação espiritual e especial, dom, concedida pelo próprio Senhor. A profecia é igualmente um ato da vontade de Deus, que o Espírito Santo transmite especialmente ao crente agraciado com esse dom específico. A revelação divina pode ser uma predição ou anúncio da vontade expressa de Deus a partir da exposição da palavra. Entretanto, como falsas profecias e ensinos podem adentrar a comunidade dos crentes, o Senhor concede o dom de distinguir os espíritos, separando com clareza os ensinamentos e práticas que vêm do Senhor dos enganos e mentiras que tentam seduzir os cristãos desde o início da igreja. Alguns crentes recebem a capacidade espiritual de falar em outros idiomas, sem que nunca os tenha aprendido de forma natural, como ocorreu no dia de Pentecoste. Atos 2. Ou em línguas estáticas, no original grego glosson, um sistema linguístico próprio dos seres celestiais e desconhecido na Terra. Esse dom tem a finalidade de enlevar os crentes e a igreja, não exatamente de comunicar ensinos, doutrinas ou profecias do Senhor. Deve ser ministrado em adoração sincera a Deus, com humildade, altruísmo e discernimento, como todos os demais.
pois o mau uso dos dons pode causar muito prejuízo ao seu hospedeiro e à igreja. Por isso, Paulo orienta o uso do dom de línguas estranhas e enfatiza que tenham tradução clara e precisa, a fim de que todos os ouvintes possam ser movidos a louvar a Deus, especialmente os que ainda não são cristãos. É Deus, por meio do seu Espírito, quem atribui soberanamente a cada crente os dons espirituais, para a edificação da igreja e evangelização do mundo. Ao cristão cabe receber seus dons com alegria e administrá-los com sabedoria, altruísmo e sem rivalidades, para a glória do Senhor Jesus. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. O povo de Deus, os crentes, são os únicos membros do corpo de Cristo, a Igreja, e deve aprender a usar a diversidade dos seus dons espirituais para, em unidade e adoração, ao cabeça da Igreja, Jesus Cristo, evangelizar o mundo. Todos os cristãos sinceros são batizados no Espírito Santo, incorporados ao corpo de Cristo e, portanto, podem participar da ceia do Senhor. Em Cristo não pode haver qualquer preconceito ou distinção racial, cultural, econômica ou social, pois a todos que creem foi dado o direito de beber do único Espírito de Deus, de modo que suas vidas expressem o fruto do Espírito que neles habita. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. A igreja em Corinto apresentava muitas deformações doutrinárias. Uma delas era exigir que todas as pessoas tivessem o dom de línguas. Com isso, muitos cristãos sinceros estavam se sentindo inferiorizados perante seus irmãos. Paulo orienta, especialmente os líderes da igreja, Pedro 5:1, Atos 6:1, a ter uma visão correta sobre a diversidade e os benefícios do exercício de todos os dons na igreja, porquanto essa é a vontade soberana de Deus para o funcionamento sadio do corpo de Cristo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. Os ministérios e os dons são como os dois lados de uma mesma moeda. Quando o Senhor convoca alguém para uma missão, serviço espiritual, é porque já lhe concedeu os dons necessários. Os apóstolos são aqueles que foram escolhidos pessoalmente por Cristo, foram testemunhas oculares da sua ressurreição e receberam autoridade especial para estabelecer os fundamentos doutrinários da igreja. Em seu sentido ampliado,
Esse termo pode ser usado como missionário. Os profetas revelam a palavra de Deus para situações específicas e temporárias. Os mestres dominam a teologia, a didática e ensinam de forma prática a palavra revelada. Os dons que permitem aos cristãos a realização de milagres, curas e prestação de socorro, ajuda espiritual, psicológica ou material, estão agrupados numa mesma categoria e devem ser ministrados com humildade, altruísmo e profunda adoração ao Senhor. Finalmente, Paulo destaca os que têm dom de governo ou administração, normalmente exercido pelos presbíteros, e pela terceira vez menciona o dom de línguas, em último lugar. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos do dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A expressão grega original zelote, também usada em 14:1, indica o zelo, dedicação, cuidado, carinho, seriedade, com que o crente em Cristo deve aceitar, compreender e usar seus dons espirituais em benefício especialmente do corpo de Cristo. A instrução de Paulo não é para que os cristãos entrem numa competição em busca de eventuais dons mais importantes ou apreciáveis. Os dons são distribuídos por Deus, segundo sua vontade soberana. Não podem ser escolhidos ou aprendidos. São capacidades espirituais em potencial, que precisam ser desenvolvidas e usadas com maturidade. O uso pleno e sábio dos dons proporciona grande alegria ao seu hospedeiro, a todos que estão à sua volta e especialmente ao Espírito do Senhor. Paulo segue mostrando que a maneira mais correta de exercer os dons é por meio do amor sincero. Neste sentido, o amor não é um dom espiritual, mas sim um dos atributos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22.